Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos a nossa segunda-feira. E aí, vocês estão animados? Já estou aqui de novo com o meu look junino. Vocês já providenciaram de vocês? Olha, gente, é muito fácil providenciar, viu? Um look junino. Essa saia mesmo, eu já tinha ela, já tem um tempo, tava guardada. E aí eu só peguei uma blusinha e pronto, coloquei fita no cabelo. Para os meninos é mais fácil ainda. Só pegar uma calça e colar retalhos de tecido. E agora vamos mudar de assunto, né? Porque como nós estamos no mês de junho, eu sempre lembro de falar de festa junina. Mas vamos começar a nossa aula. O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo continuando a aula anterior. Só que antes de falar para vocês qual é o conteúdo de hoje, eu quero mandar alguns beijinhos especiais. Vamos ver quem que vai ganhar beijo hoje. Quero mandar beijinho para a Ana Júlia Martins, a Ana Júlia Colossal, a Andressa, a Ana Liz e a Ana Luísa. Beijinhos para vocês, meus amores. E também beijinhos para os demais. Que eu mencionei, eu quero que dê um like e coloque aí nos comentários para eu saber se você está assistindo, se você está ligadinho na aula da tia Dani, tá bom? Meus amores, então na aula passada nós falamos sobre as primeiras indústrias, não foi? Sobre como elas eram formadas, o que acontecia nelas, o que elas produziam. E hoje nós vamos falar sobre quem é que trabalhava nessas primeiras indústrias. Então, quem eram os trabalhadores das primeiras indústrias brasileiras. E aí, quando a gente fala nesse assunto, é importante a gente saber também que nessa época em que as indústrias chegaram aqui no Brasil, foram constituídas, nós também tivemos um grande número de pessoas que vieram de fora, de outros países. Então, nós tivemos muitos imigrantes, que são pessoas que vêm para o Brasil, vêm da Itália, da Alemanha, do Japão, de vários outros lugares, tá bom? E aí, essas pessoas, elas fazem parte também desse conteúdo, viu? Já que eu explico direitinho. Então, a gente já sabe que para operar as máquinas das indústrias, nós precisamos de quê? De operários. E aí, nos primeiros anos das indústrias no Brasil, quem trabalhava nessas indústrias eram tanto homens como mulheres, como também crianças. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos uma imagem que mostrava mulheres e crianças também que eram trabalhadoras dessas fábricas. E aí nós conseguimos ver que tinha até uma exploração, né? Porque os direitos da criança não eram respeitados nessa época. Naquela época ainda não tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por isso, para eles era permitido colocar crianças para trabalhar, o que hoje não é mais, tá bom? E aí eu quero que vocês analisem aí essa imagem que está aí na tela e que vocês vejam o tanto de gente que tem. Olha aí, gente, nessa imagem nós vemos homens, mulheres e crianças, todos trabalhadores da fábrica de tecidos Brasital em 1920. Então vejam que, como eu falei para vocês, a mão de obra utilizada nas fábricas era formada por homens, mulheres e crianças. Vejam o tanto de operários que nós temos aí. E aí, olha, várias pessoas daí dessa foto, né? Assim também como vários trabalhadores de outras fábricas, vinham de diferentes estados brasileiros, principalmente das regiões rurais. Então, é por isso que a gente consegue ver que essas pessoas precisavam de trabalho, por isso elas se submetiam à exploração também, né? Porque nessa época, como eu falei para vocês, os salários não eram tão bons e também havia exploração infantil, justamente porque eram pessoas com pouca renda que estavam buscando melhores condições de vida. Por esse motivo, muitas pessoas que não tinham tanta expectativa de vida saíam lá do seu local de origem, né? Saíam lá do local em que elas viviam e iam para grandes centros urbanos buscar emprego, melhores condições de vida e oportunidades na cidade. E aí elas acabavam indo trabalhar nessas indústrias e às vezes eram exploradas também.
Meus amores, além dessas pessoas que eu mencionei, né, que saíam de algum lugar do Brasil e ia para os grandes centros urbanos, tinham também os imigrantes, que eu até mencionei no comecinho da aula, que eram pessoas que vinham da Alemanha, da Itália, do Japão, e eles saíam às vezes dos seus países por conta da necessidade, né, estavam passando fome por lá, ou por conta da guerra, e elas vinham para o Brasil também trabalhar nas fábricas, nas grandes indústrias. E aí aconteceu algo que foi até bem ruim no nosso país, que foi um período em que nas fábricas eles estavam rejeitando a mão de obra dos brasileiros e aceitando apenas os estrangeiros para trabalhar, porque naquela época acreditava-se que os estrangeiros eram mais qualificados, mais aperfeiçoados. Mas na verdade, por trás dessa desculpa aí, acontece que existia um grande preconceito, um grande racismo. Sabe por quê? Nessa época, como vocês já sabem, a escravidão ela não era mais permitida e tinha muitas pessoas negras que queriam trabalhar. E aí, por conta da cor da pele, eles eram rejeitados nesse tipo de trabalho. E essa é uma ótima oportunidade para nós falarmos sobre a gravidade do racismo, como pode prejudicar a vida de alguém, uma pessoa que não merece passar por isso. E, infelizmente, as pessoas negras ficavam sempre com as piores condições de empregos, enquanto os estrangeiros foram ganhando espaço nas fábricas, nas indústrias. E isso é muito triste de afirmar, que por causa da cor da pele, por causa do histórico da escravidão, essas pessoas foram mais uma vez prejudicadas. Agora, eu quero que vocês vejam a tabela que eu vou colocar aqui na tela, viu? Para que a gente possa analisar. Observem aí que nós temos duas colunas nessa tabela. Uma coluna do período e uma coluna sobre o pessoal empregado na indústria. Essa tabela aí, ela se refere aos dados sobre a quantidade de trabalhadores nas indústrias brasileiras no início do século XX. Vejam aí que no ano de 1907 existia 151.841 pessoas trabalhando. Um tempo depois, lá no ano de 1912, esse número ele reduziu um pouco. Veja aí que nós temos 144.522 pessoas empregadas na indústria. No ano de 1920, nós tivemos um grande aumento desse número, né? Então, já temos aí 275.512 trabalhadores empregados na indústria. Então, vejam aí, gente, como aumentou, né? A partir do ano de 1920, nós já temos aí um grande número de pessoas trabalhando nas indústrias. Meus amores, uma informação importante nessa tabela aí que eu mostrei para vocês, lá no ano de 1912, vocês perceberam que o número de trabalhadores foi reduzido? Pois é, isso aconteceu porque a quantidade de horas em que esses trabalhadores trabalhavam foi aumentada. Então, por exemplo, numa empresa em que existia uma carga horária de 12 horas, né, de funcionamento, precisava de 2 pessoas. Uma trabalhava 6 horas e a outra mais 6 horas por dia. Aí, nesse período de 1912, mesmo com o aumento das indústrias, porque com o passar do tempo elas foram só aumentando, houve uma redução de funcionários, porque ao invés de ter 2 trabalhadores para cumprir o turno de 12 horas trabalhadas, eles reduziram para apenas 1. E aí houve a exploração trabalhista, porque uma pessoa só fazia o papel de 2, né? Cumpria a carga horária de 2. E esse também é um período que deve ser destacado para vocês, porque foi um momento em que alguns trabalhadores passaram por grandes problemas por conta da exploração de trabalho. Como tinha muita gente que precisava do emprego, as empresas viram isso como uma oportunidade de explorar. Meus amores, a nossa aula termina por aqui e eu vou deixar para vocês na Agenda Edu uma atividade que fala sobre essa tabela, né? Para que vocês analisem essa tabela e de acordo com o que eu expliquei também, que vocês respondam a atividade, tá bom? Então, nossa aula termina por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!